Eu fui assediada moralmente e sexualmente pela família dele. Meu, eles me torturavam psicologicamente, eles se reuniam na mesa. Era uma coisa nojenta, sabe? Eu não vou citar o nome de ninguém, assim, eu vou falar sobre isso nas redes sociais, porque eu vou lançar o livro justamente para ensinar as mulheres a não cair nessas armadilhas, porque essas pessoas abusivas, elas estão por aí em todos os lugares, entendeu? Gente de má fé que fica procurando gente de boa fé como eu, como você, entendeu? Pra armar uma armadilha, armar um bote, porque eles têm o vício, eles sentem prazer em manipular as pessoas, sabe? Eles têm assim é, esse hábito e eles se protegem, entendeu? Então é muito difícil comprovar. Eles têm códigos que eles falam entre eles, sabe? Eu passei por coisas horríveis, né? No livro eu vou contar as coisas que eu passei, as minhas impressões e também a situação, porque eu preciso abrir um processo contra o Topazio Ville, porque tô sofrendo, eles estão cometendo crime de preconceito comigo. Porque desde que aconteceu o que aconteceu, que a polícia veio até aqui, que foi escândalo e tal, eu tô falando baixinho que é pra eles não ouvirem, porque aqui as paredes são finas pra caramba. Desde que aconteceu o que aconteceu, eu não tenho paz, entendeu? O agressor foi embora, mas eu continuei morando aqui, não por escolha minha, porque eu gostaria muito de já ter saído daqui faz tempo. Ninguém quer morar no mesmo lugar onde foi espancada, né? Mas as pessoas, eu sinto as pessoas me olhando estranho, elas são meio antipáticas comigo, assim, meio que para eu não me aproximar, assim, de propósito, porque eles não querem ter contato com a barraqueira, entendeu? Como se eu tivesse culpa, não fui eu, ele que me espancou, entendeu? E eles não, eu mandei um pedido de socorro no grupo aqui do meu bloco e eles ficaram tirando onda, entendeu? Eles ficaram, eles ficaram falando assim, porque eu pedi um pouco de paciência, um pouco de solidariedade, afinal de contas eu tinha sofrido um espancamento e eu estava fazendo um tratamento e aí quando eles ficavam assim me tratando dessa forma, é, atrapalha. Toda vez que eu tô melhorando, acontece alguma coisa aqui comigo no condomínio, algum constrangimento, alguma coisa, e eu regrido, sabe? E eu tava esperando eu melhorar para poder justamente me mudar daqui. Só que o problema é que agora eles se uniram, todos eles contra mim. Eles se uniram contra mim. O Topazio Ville, o Quinto Andar, a família do Marcelo lá, o pai dele e a mãe dele, eles estão pressionando, querendo que eu tire o nome deles do. Ai meu Deus, eu fico nervosa. Do contrato de aluguel. E aí é o jeito deles pressionarem, entendeu? Eles grampearam, mandaram grampear meus eletrônicos. Aí eu fui na delegacia da mulher, conforme a advogada me orientou. Aí a delegada de novo, mais uma vez, sabe, minimizou o meu problema. Falou que não, você tem que entrar na internet. Fui lá na internet, fiz o BO, né? Tô com o BO aqui, só que lá no BO fala que eu tenho que ir na delegacia para validar o BO. Aí eu vou chegar lá. Eu gostaria de saber como é que faz para eu não ficar nesse ping-pong. Porque, gente, eu tô sofrendo demais. Fazem 7 anos que eu tô sofrendo, sabe? Não é justo. Eu sou uma pessoa correta. Eu sou uma pessoa, entendeu? Eu me uni com uma pessoa achando que ele era um homem de bom caráter. E ele me manipulou. Ele me fez gastar todo o meu dinheiro, entendeu? Da minha herança, com o comportamento abusivo dele, dele e da família dele, entendeu?
Então eu estou numa situação muito complicada. Eles estão movendo uma ação de despejo contra mim, sendo que eu já me prontifiquei a pagar todos os. Deu uma confusão aí, porque daí eu entrei em depressão e eu não conseguia pagar os aluguéis. Assim, eu me confundia nas datas. A pessoa que tem depressão sabe, né? E eu tinha crises de ansiedade terríveis. E à noite ia dormir, começava a tremer inteira, sozinha aqui, sabe? Quem tem síndrome do pânico sabe, começa a tremer e o maxilar, assim, você perde o controle motor, é horrível, pensa que você vai morrer. Eu achava que ia ter um ataque cardíaco, doía meu peito, e tem gente que acaba até morrendo mesmo, né? Dependendo do grau de é, do grau que a pessoa fica assustada, né? O medo da pessoa. Eu, graças a Deus, eu já fiz terapia outras vezes, então eu tenho alguns mecanismos assim que eu vou me acalmando. Mas, por exemplo, os danos físicos, desde que ele me espancou, que eu tenho problemas motores, podem ver nos vídeos, às vezes eu tô meio torta porque eu não aguento de dor na minha coluna e nos meus joelhos. Nos meus joelhos, eu ando com joelheira direto, porque eu sempre tive problema nos joelhos, mas quando ele me espancou, eu tinha acabado de fazer um trabalho de fisioterapia para os joelhos. Ele veio direto nos meus joelhos, é, porque ele sabia que era o meu ponto fraco. Olha o tamanho da perversidade da pessoa, da má fé, entendeu? Do, do ódio, esse homem ia me matar. Eu vi no olho dele que ele ia me matar. Graças a Deus pelo vizinho que chamou a polícia. Na hora que a polícia chegou aqui, né, porque eu pensei, morri. A hora que ele tava me batendo, eu pensei, eu morri, entendeu? Porque ele é muito mais forte do que eu, muito mais forte do que eu, né? E eu fiquei apavoradíssima, eu entrei em choque, por isso que eu não fiz o BO. Eu fiquei chocada, eu nunca imaginei na minha vida que ele fosse ser violento do jeito que ele foi, né? Mas eu já deveria ter desconfiado porque ele, uns meses antes, ele me ameaçou com a. Ai, tô com a boca seca. Fico nervosa, fico com a boca seca. Ele me ameaçou com a tesoura, uma tesoura de costura. Até vou botar na edição, vou botar nas imagens para vocês verem o tamanho da tesoura. Ele colocou a tesoura aqui, ó. Ficou uma marca da tesoura aqui um mês para sair a marca da tesoura, né? E ele falou assim: "Eu vou cortar suas cordas vocais para você nunca mais cantar". Tá? Nesse momento eu deveria ter expulsado esse homem de casa. Neste momento, ali foi o pior erro que eu cometi em toda a minha vida. Depois ele veio me pedir desculpa, eu desculpei, eu perdoei, porque eu sou boa em perdoar, eu perdoo, né? Eu acho que num relacionamento a gente deve perdoar as pessoas. O perdão não é só pro outro, é pra gente não ficar carregando aquele peso, né? Mas eu deveria ter perdoado ele e encerrado o relacionamento, falado, olha, esse tipo de violência não pertence ao meu mundo, você por favor retire-se, né? Eu deveria ter feito isso, por favor, mulheres. Por favor, mulheres. Por favor. O homem começou a erguer a voz, quebrar coisa dentro de casa. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Dá um jeito. Manda o cara embora, entendeu? Inventa uma doença. Sei lá. Sai fora. Porque só piora. Eles não melhoram. Não caiam nessa armadilha de achar, ah, não, porque ele me ama, ele vai mudar, ele vai melhorar. Não melhora, só piora, tá? Só piora, pelo amor de Deus. Se acontecer alguma coisa referente à violência entre você, não interessa se é marido, namorado, sabe? Encerra. Encerra porque eles vão ficando cada vez mais agressivos. E quem tem essa agressividade, assim, que não trabalha isso,
psicologicamente, ainda faz às vezes abuso de álcool, que nem ele bebia, né? Eu falava, cansei de falar que ele estava bebendo demais e tal, e me preocupar, mas, né? Eu não costumo ficar pegando no pé quando eu tô com uma pessoa, eu não fico pegando no pé dela para ela fazer isso ou aquilo, ou deixar de fazer alguma coisa, eu deixo a pessoa bem livre, porque eu gosto da minha liberdade. Então eu dou pra pessoa a liberdade que eu gostaria que ela me desse e assim é, né? E ele abusou disso de todas as formas, né? E ele ainda ele me traía e ele deu um jeito, ele criou um fake no Facebook. Ele é ator, né? Ele criou um fake no Facebook que eu não desconfiei que era fake. Eu já tava carente há uns 3 meses sem ter relação com ele. Porque eu pensei, se ele não me procurar, eu não vou procurá-lo mais, né? Eu pensei assim, eu tô cansada de somente eu tomar iniciativa. Eu não me importo, eu gosto de tomar iniciativa. Mas assim, chegou um momento assim que ele tava, sabe? Eu uso uma cinta também por causa da dor na minha coluna, porque se eu não usar a cinta eu não consigo, né? Eu tenho um colchão especial, tive que comprar um colchão daqueles com com que vibra, né? Porque eu não consigo ficar fazendo yoga o dia inteiro para melhorar a minha dor. Porque quando eu faço yoga de manhã, melhora a minha dor. Aí vai passando as horas, eu já vou sentindo dor novamente. Então, esse é um dos motivos pelo qual esta família deve me indenizar, inclusive, porque eu preciso fazer um tratamento médico e eu nem sei a extensão do dano, sabe? Porque eu fui no SUS, só que eu não aguento ficar mais do que 2 horas num lugar por causa da dor, tá? E eu não vou mais me entupir de remédio. Paracetamol, essas coisas aí, como é que é, aqueles anti-inflamatório e tal, assim, eu não quero mais ficar tomando remédio, entendeu? Porque daí vai afetar meu fígado, eu não gosto dessas químicas, eu sou contra. Esse é o colchão, né, que eu tive que comprar. Ele tem aqui uma regulagem de vibratório, assim, porque à noite eu não consigo dormir de dor, né? Então eu uso esse colchão pra conseguir relaxar pra dormir. Só que daí eu tenho pesadelos, né? Mesmo assim, mas consigo relaxar. É, fico ligado uns 20 minutos, depois ele desliga, né? Então, né? Nem essas coisas, Rivotril, essas coisas aí. Eu tenho insônia, eu controlo na meditação, né? Eu respiro, eu faço meus mantras e tal, né? Que eu sou bruxa e eu sou, assim, adepta de vários tipos de rituais, eu misturo vários rituais, assim. E isso me acalma, né? Mas não resolve o meu problema da, do tamanho é, da minha perda, né? Do meu emocional e da minha condição de trabalhar também, né? Porque eu amo trabalhar, só que eu fiquei sem condições de trabalhar. Até hoje eu ainda levanto de manhã cedo e eu tenho que é, cuidar para levantar da cama com o movimento que eu faço, porque a minha patela escorrega de lugar, né? E eu tenho dor na coluna, então eu ando mancando, o meu dia eu começo mancando, aí eu vou aquecendo, entendeu? Aí eu visto a cinta, aí a cinta já aquece um pouco mais também, e a joelheira também me ajuda, né? E é todo santo dia isso, é todo santo dia isso, entendeu? Fiquei com um problema motor grave e eu preciso fazer uma tomografia de corpo inteiro, ele bateu muito na minha cabeça, né? Eu cometi um erro crasso, um erro horrível de não ter ido fazer boletim de ocorrência. Mulheres, pelo amor de Deus, não façam o que eu fiz. Porque agora está sendo um parto para conseguir
que as pessoas entendam a extensão do dano, entendeu? Ele me fez um dano, assim, eu não sei, físico e emocional irreversível, né? Então, por isso que eu peço, por favor, mulheres, prestem muita atenção com quem vocês se relacionam, quem vocês deixam, quem vocês permitem entrar na vida de vocês, para não acontecer o que aconteceu comigo. Eu tenho fé, eu acredito na justiça, né? É, aqui no condomínio, por exemplo, eu vou ter que abrir uma ação contra o condomínio, porque eles me mandaram várias multas, assim, porque às vezes eu faço os meus estudos vocais aqui no meu apartamento, né? E aí diz eles que a minha voz incomoda muito eles, né? Então, é, eu falei, gente, mas eu só estudo nos horários determinados, que é das 8 da manhã às 8 da noite, só que eu nem faço tão cedo. Às vezes eu estudo às 10 da manhã, às vezes eu estudo às 3 4 horas da tarde, para não atrapalhar o pessoal à noite, né? Na crise da minha depressão, eu acabei cometendo alguns excessos. Peço perdão, peço desculpa se eu, né, eu me excedi mesmo, mas eu não estava bem, né? Agora eu estou, né, no meu, assim, eu estou quase normal, mas eu ainda estou precisando fazer tratamento psicológico, porém eu estou em dificuldades financeiras severas, né? E esse é um dos motivos que eu preciso ser indenizada para que eu continue cuidando da minha saúde, né? Porque antes de eu conhecer essa pessoa e essa família terrível, eu tinha uma vida normal, entendeu? Né? Eu não tinha nenhum tipo de problema. Agora eu tô com sérios problemas. Eu tenho problema de agorafobia. Eu não consigo me relacionar com pessoas. Eu não consigo confiar nas pessoas, né? Eu eu não consigo mais me relacionar sexualmente, né? Eu perdi a minha capacidade de sentir prazer, né? Agora que eu tô conseguindo aos poucos, muito aos poucos, assim, retomar isso daí. São 2 anos que eu não conseguia ter orgasmos. Penso que é para uma mulher adulta, né? Não ter alívio, não conseguir alívio sexual. Isso é muito triste, tá? Eu nunca tive problema, assim, é, referente à minha área sexual. Eu tive problemas emocionais, né? Assim, terminava com o namorado e tal, ficava triste, chateada. Porém, eu sempre fui muito ativa sexualmente quando eu estava namorando, né? E quando eu não estou namorando, eu costumo, né, me masturbar. Eu sinto prazer de tocar meu próprio corpo, assim como sinto prazer de tocar o corpo de uma pessoa que eu admiro, né? E eu perdi essa minha capacidade de sentir prazer por causa dessa tortura psicológica que esse homem, essa família me colocaram, entendeu? Eu fui abusada moralmente, sexualmente, sabe? E abuso patrimonial também, né? Porque quando eu estava na praia de Guaratuba, eu gastei 12 mil reais com aquele canalha, né? Pra ele ficar me tratando dessa forma, entendeu? É, eu me culpei muito por causa dessas coisas, mas como diz o meu terapeuta, eu não posso, era o jeito que eu conseguia lidar com a situação na época, né? Então, é, eu eu quero pedir ajuda porque eu não quero vingança, eu quero justiça, sabe? Porque é muito triste. Eu sou uma pessoa que eu recebi um dinheiro de uma herança e eu precisei usar esse dinheiro para ficar me mantendo enquanto eu não tinha condições de voltar a trabalhar por causa de um homem violento, entendeu?
E eu tenho muita fé em Deus, e eu tenho muita fé na justiça, tenho muita fé na polícia, tenho muita fé nas minhas advogadas, entendeu? Eu fico aqui falando assim porque eu tô nervosa, sabe? Pra mim é muito difícil fazer isso que eu tô fazendo aqui. Pra mim é extremamente é, difícil, doloroso, sabe? Eu não gostaria de estar expondo a minha vida, tá? Eu estou fazendo isso para me proteger, porque se acontecer alguma coisa comigo, né? Então, as pessoas, né, que muito obrigada às pessoas que têm carinho por mim, que me acompanham no Facebook, porque eu sou artista, né? E o artista depende do público, então eu agradeço muito vocês, muito o carinho de vocês que me sustentou nesse tempo aí, né? Porque eu estava incapacitada, ainda continuo com agorafobia, eu não consigo sair do apartamento. Eu saio quando é extremamente necessário. Eu saio para fazer uma compra, vou e volto, não falo com ninguém. Eu já desço na academia assim, cara, eu não vou conversar com ninguém porque eu não tô pronta ainda. Porque se eu for falar com a pessoa, eu vou ficar só falando desse assunto e eu não quero ficar falando desse assunto. Esse assunto eu estou programando a minha mente para ele ficar no passado, né? E aí eu tive um grande amigo que me ajudou muito, ele nem sabe disso. Com assim o jeito que a gente se envolveu assim, né? Uma amizade muito muito próxima assim, né? E ele foi uma pessoa por quem eu me apaixonei no meio do processo aí, e essa paixão me manteve viva, sabe? Porque eu pensei em suicídio várias vezes, né? Aquela decepção de de não ter conseguido reagir antes, sabe? Isso é muito frustrante, isso é muito decepcionante. Eu sou muito perfeccionista, né? Então, é isso. Aqui no condomínio eu estou me senti agredida diversas vezes, mas eu tenho prova. As pessoas me rejeitando, a síndica aqui do condomínio me bloqueando, não querendo me dar o direito de conversar com ela a respeito do que estava acontecendo, né? E eu descendo as escadas e ouvindo comentários do tipo assim, nossa, que escândalo, sabe? Como se eu tivesse culpa de ter sido agredida. Meu bem, eu fui agredida, tá? Um pouquinho mais de empatia com o ser humano, por favor, tá? Você que falou isso, que eu nem sei quem é, né? Mas assim, não tenho mágoa de você não, mas eu acho que você pode ser um ser humano bem melhor, tá? Bom, eu não tô nem conseguindo socializar ainda, né? E agora eu vou voltar a trabalhar, né? Eu vou voltar. Eu ganhei um prêmio há 2 anos atrás da Secretaria de Cultura do Estado aqui de São Paulo. Então eu vou voltar a trabalhar com as licitações, né? Que são coisas da cultura aqui do Estado de São Paulo. E eu tenho um prazo muito curto, né? Até dia 8 ou 9 agora. E bem nesse período eles me enviam uma carta de despejo, dizendo que eu tenho 15 dias para sair do imóvel. Eu com todos os problemas psicológicos que eu já venho enfrentando, né? E lutando sozinha, porque a minha família é lá do sul, mas eu não posso voltar para lá porque a minha atividade profissional é aqui, né? Então eu gostaria muito que lá tivesse o que tem aqui em São Paulo. O estado de São Paulo está de parabéns. Eu amo trabalhar aqui no estado de São Paulo, né? Tem o público que eu preciso e, né, e tem os recursos que eu preciso também. Muito obrigada pelo prêmio
de 2, 3 anos atrás, que foi uma coisa, um divisor de águas na minha carreira, né? Eu pretendo continuar, né? Eu vou continuar da onde eu parei, né? Não é esse facínora que vai acabar comigo que eu não deixo, né? Que eu tô protegida com os meus santos, meus orixás, as minhas, sabe? As minhas forças ocultas e maravilhosas que me regem, que me protegem. Agradeço muito, né? Namastê. E, e eu vou lutar, cara. Eu vou lutar. Eu vou lutar porque eu tenho direito, entendeu? Eu fui muito agredida, eu tive muitos prejuízos. E não foram só prejuízos físicos e financeiros, entendeu? Prejuízos psicológicos, emocionais, que eu não sei se eu vou voltar ao normal um dia, tá? E isso daí, cara, não. Isso aí não deveria acontecer comigo nem com ninguém. Só que isso acontece direto. Então, é por causa dessa situação. Porque se Deus permitiu que acontecesse isso comigo, né? É porque Ele tem um propósito para isso. Então, eu vou pegar essa história, né? Já comecei, eu estou escrevendo um livro, né? Eu ia dar o título do livro de Sobrevivi a um feminicida, né? Porém, eu não quero falar desse lugar de dor. Eu não quero que seja um livro de lamento, eu quero que seja um livro de superação. Então, eu decidi que eu vou trocar o nome do livro por Auto Amor, né? Alguma coisa assim falando sobre autoestima e como eu, através de mecanismos de elevação da minha autoestima, eu e a minha espiritualidade, né? Eu consegui superar essa merda toda que aconteceu, né? Que se abateu sobre a minha vida, me tirando a minha capacidade, né? De sentir prazer, minha capacidade de conhecer pessoas, minha capacidade de trabalhar, né? E as coisas aconteceram, ele me ele me preparou armadilhas assim, entendeu? E eu fui muito ingênua e eu caí nessas armadilhas. Então é isso. Eu é, aqui era um vídeo que era para mandar só para as minhas advogadas, mas aí eu acabei falando, é um desabafo, né? Não vou citar o nome das pessoas aqui, porque pode atrapalhar o andamento do processo, mas a minha história eu tenho direito de contar e eu vou usar ela da melhor maneira possível, porque eu quero que as mulheres entendam que não devem fazer o que eu fiz, entendeu? Homem nenhum pode gritar com mulher, tratar a mulher mal, fazer nada, nenhuma dessas coisas. Começou a fazer isso daí, minha filha, cai fora, cai fora, cai fora, cai fora, ligeiro, ligeiro. Não fica com homem que te maltrata, não fica com homem que ri de você, que te ridiculariza, tá? Ele me ridicularizava. Ele ficava com outras mulheres e aí ele chegava em casa e dava um jeito de me contar, assim, meio jogando umas indiretas, assim, sabe? Pra eu ficar na dúvida se era isso mesmo, se não era, porque ele não queria que eu brigasse com ele. Mas ele queria tirar uma onda, ele queria me humilhar, entendeu? Porque eles sentem prazer nessa humilhação. O manipulador, ele sente prazer de humilhar a outra pessoa tá sendo generosa com ele, tá sendo amorosa, tá dando carinho, tá dando atenção e ele acha que tudo isso é fraqueza, tá, minha filha? Então não ache que você vai consertar esse macho escroto que você tem aí do lado, não. Eles não são consertáveis, tá? Por favor, eu peço para vocês, não fiquem com esses homens violentos. Tem muito homem maravilhoso, entendeu?
homem que vale a pena aí, entendeu? Tipo, dá, sei lá, cara, dá uma chance pra aquele nerd que tá te cantando faz tempo que você não dá chance pra ele, entendeu? É esse cara aí, esse cara gosta de você, entendeu? Aprenda a se deixar ser amada. Não pense que você não vai se apaixonar pelo jeito que a outra pessoa te trata. Você se apaixona pelo jeito que a outra pessoa te trata, né? Quem tem autoestima consegue fazer esse processo. Por isso que a gente tem que ter autoestima, muita autoestima, né? Eu tive que me amar acima de muita porcaria assim que teve nessa história toda, né? Principalmente porque quando você tá com uma pessoa abusiva e a família dele também era abusiva e eles se uniram para tentar me fazer entrar no esquema deles, que era um esquema parental, sabe? Eles faziam arrumação, tipo, eles ficavam entre eles e eu não tinha interesse em fazer isso daí. Então eles começaram a querer me pressionar, eles começaram a fazer pressão para quebrar a minha resistência. Porém, nesse processo eles me desrespeitaram de um jeito, meu Deus. Olha, vocês leiam no livro depois. Eu não vou falar sobre isso aqui. É muito barra pesada. É muito barra pesada, sabe? E aí ele aprendeu essas coisas com a mãe dele, eu tenho certeza, entendeu? Mas eram os três contra mim. Eles ficavam insinuando na mesa que eu era caipira, que eu nunca ia ser ninguém na vida, que eu era burra, que eu não sabia viver. Burra era o que eu ouvia assim, tipo, era toda vez, sabe? Então eu pegava, eu comia, eu fingia que não era comigo mesmo, porque eu não tinha certeza ainda. Eu só consegui detectar essas coisas, veja, depois que eu fiz a minha terapia. Eu enxerguei muito tarde que eu estava sendo manipulada. Por isso que essa literatura é tão importante. Eu vou escrever sobre isso, eu quero que mais mulheres escrevam sobre isso. Eu quero que todas as mulheres que foram abusadas escrevam sobre isso. Mesmo que não vão editar, porque você libera, sabe? Depois você pega essas folhas que você escreveu e você faz um ritual, você queima isso, sabe? Né? Eu falei com as advogadas, fui lá na defensoria, muito obrigada, defensoria, muito bom o atendimento da defensoria de Campinas, e aí o meu depoimento, né, a respeito dessas coisas, só que ficou faltando aqui falar da parte que os amigos dele estão cometendo crime de preconceito aqui comigo. É por várias coisas, é por eu também ouvir, porque eles só reclamam, mandam multa quando eu tô ouvindo música de candomblé. Eles só mandam multa quando eu tô ouvindo coisas assim do Pablo Vittar, da Glória Groove, que eu sou apaixonada por essas cantoras, esses cantores trans, assim, né? Eu acho eles geniais, eu amo. E aí, às vezes, eu tô estudando aqui, né? Às vezes eu estudo ópera, mas quando eu entro nessa minha veia mais popular, assim, aí eu vejo que eles ficam mais irritados, devem ser os evangélicos, né? Que eles acham que tem demônio em tudo. Meu filho, demônio não existe. Demônio é o próprio homem, tá? Demônio é uma coisa que inventaram aí pra pôr a culpa das atrocidades que o próprio homem comete, sabia? E depois também assistam aos meus vídeos cantando nua na internet. Sabe a vaca profana do Caetano? Então, sou eu. Eu vou cantar vaca profana mostrando as tetas. Pode, produção? Só depois que eu ganhar o processo? Ah, não, mas eu quero fazer antes. Que a nudez é uma coisa sagrada. Eu acho que o corpo é uma coisa sagrada. Todos os corpos são lindos, perfeitos, maravilhosos. E todo mundo tem que aprender a aceitar o próprio corpo, né? Se a gente fica tratando a nudez como um tabu
isso aí é uma coisa que traz vários malefícios para a psique humana, né? Daí eu vou fazer um canal no YouTube para tratar desses assuntos também, né? Porque eu gosto muito de falar sobre sexualidade humana, principalmente masturbação feminina, e isso tem muito a ver com aquilo que eu vou falar, que é a questão da autoestima, né? Porque o menino ele é ensinado desde pequeno a se tocar, a externizar a sexualidade, e a menina ao contrário, né? Nós devemos equilibrar isso daí. Nem os meninos ter um hiperestímulo e nem as meninas também, entendeu? É natural, natural. Tem que ser natural. E não tirar a infância da criança antes da hora também, porque a criança precisa da infância. A infância é para a criança brincar, é para a criança estudar, entendeu? Para ela se divertir, fazer esportes. Não é para ela estar vendo coisas de sexo, é muito cedo, muito cedo. E aí, eu não sei, porque eu não tenho filhos, mas se eu tivesse filhos, eu ia ficar monitorando 24 horas. Infelizmente, a Deep Web tá aí, a internet é uma terra sem lei, né? E inclusive os meus eletrônicos aqui foram todos grampeados, né? Há 2 anos que eu entro em sites e coisas assim, morrendo de medo de deles pegarem minhas senhas e minhas coisas assim, né? E várias compras, por exemplo, que eu fiz vieram trocadas, assim, erradas, porque eu acho que eles ficam me monitorando e eles conseguem mexer nos meus eletrônicos, assim, dependendo do site que eu esteja, assim, eles têm um controle remoto, entendeu? Mas isso aí eu já vi que vai ser muito difícil de eu provar. Eu não sei se eu vou conseguir ir atrás disso. Se tiver alguém aí me assistindo que saiba como fazer isso daí, por favor, eu preciso de ajuda. Eu não tenho dinheiro para pagar um perito. Um outro advogado que eu fui, ele falou: "Você precisa provar isso daí". Eu falei: "Cara, mas como é que eu provo um negócio desse?" Entendeu? Eu estudei informática. Eu sou uma garota de programa, eu faço programa. Estudei segundo grau técnico em informática e análise de sistemas, né? Eu entendo um pouquinho de informática, mas assim, eu sei o que pode ser feito, mas eu não sei como fazer. Eu estudei na época que tinha COBOL, imagine. DBase 3. Ainda peguei o comecinho do C. Mas eu sei as coisas que a internet não tem regra não, filho. Você pensa num negócio zoado tipo o Velho Oeste, antigamente. Tipo o Brasil na época do coronelismo. É isso aí, a internet. Internet é terra de ninguém, terra sem lei. E agora estão tentando fazer as leis, né, para implementar as coisas, mas se fizer lei sem educar as pessoas, não adianta, tá? Fica fazendo lei, fazendo lei, fazendo lei. Cara, as pessoas não cumprem as leis. As pessoas não cumprem as leis. Não adianta vocês fazerem leis. Vocês têm que ensinar a ética para as pessoas. Tem que ensinar a ética na escola. Tem que fazer a criança raciocinar, entendeu? Ela pensar, ela saber trabalhar em grupo, ela saber perdoar, ela saber, sabe? Por isso que ter uma coisa espiritual, o Estado é laico, né? Mas assim, eu acho que um programa de saúde mental nas escolas baseado em várias religiões, às vezes um pouquinho de cada uma, para as crianças experimentarem, porque tem criança que não tem religião. Eu não tinha religião, meu pai e minha mãe não tinham religião, então eu busquei um caminho meu, né? Fui indo assim. Mas assim, e eu canto música gospel também. Ontem mesmo eu tava cantando Marlene Barros, Sonda-me, que eu amo essa música. Eu já cantei em retiro de mulheres, né? Da igreja luterana lá de Curitiba, que era a minha família. Nossa, que igreja, que lugar de Deus ali. Amo aquela igreja, né? Mas a minha vida tomou outros rumos, assim. Mas lá eu aprendi muitas coisas sobre comunhão, né? Sobre
cuidar e ser cuidado espiritualmente, né? E cuidar da vida uns dos outros, não no sentido da fofoca, né? Faz favor. No sentido de cuidar mesmo, sabe? De pegar a pessoa e dizer, não, vem aqui, o que que você precisa, meu irmão, minha irmã? Você precisa do quê? Você precisa de um copo d'água? Você quer um abraço? Você quer, o que você precisa de dinheiro? Se for, né, dependendo da quantia, né, eu te empresto, depois você me devolve, porque se você for pegar no banco, né, você vai pagar muito juros e tal, eu posso te ajudar assim, né? Se eu tivesse dinheiro, eu seria esse tipo de pessoa, depende da pessoa. Eu já fiz isso por pessoas, né? E algumas pessoas também já fizeram por mim, né? E assim é. A gente vai doando aquilo que a gente tem, né? Por isso, né? Quem tem violência, dá violência, né? Quem tem amor, dá amor, né? Só que eu não quero mais dar amor para quem dá violência, não. E eu quero ensinar as mulheres a fazerem isso. O primeiro amor é a Deus e depois a si mesma, tá? E depois é que vem marido, filho, tá, gato, cachorro, papagaio, periquito, tá? Você em primeiro lugar, sempre. Mas é isso. Aí, obrigada a vocês que tiveram paciência de assistir. Eu, eu tô muito aflita, né, com tudo isso acontecendo. Eu não sei se eu falei tudo que eu tinha que falar, depois eu vou assistir se tiver faltado, se, se faltar algum detalhe importante depois eu falo, né? Mas eu preciso de ajuda para fazer uma investigação aqui nos meus aparelhos eletrônicos, né? E também preciso, por favor, que alguma juíza, algum juiz me ajude a, a ter uma vida normal novamente, sabe? Eu quero ser ressarcida para eu poder fazer meu tratamento de coluna, para eu poder ir num bom ortopedista, num fisioterapeuta, né? Ou se eu ir fazer uma tomografia, porque eu não sei a extensão do dano, eu preciso saber. Se eu tiver que fazer uma cirurgia, né? Eu preciso que eles arquem com um plano de saúde para mim, por exemplo. Porque eu não tinha esses problemas desse jeito aí antes de conhecer essas pessoas. Sem contar o psicólogo, né? Que essa última sessão aí eu gastei mais de R$ 3.000 né? Tive que comprar um pacote, né? Aí ele fez regressão, ele me hipnotizou, ele fez várias coisas e eu consegui, sabe? Graças a Deus, obrigada, Matheus Kaiser, meu psicólogo, indico, podem procurar. Ele é ótimo, 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 né? E ele atende online. Então, se você de repente tem esse problema de se locomover e tal, que precisa fazer online, pode procurar ele. Eu vou deixar o número dele aqui. Eu indico, de olho fechado. O Matheus é ótimo. Ele me ajudou em tempo recorde, assim, né? Muito obrigada. Obrigado, Deus, pela vida do Matheus. Até rimou. Vou mandar o vídeo pra ele assistir depois. Então é isso. Eu tenho chorado bastante, assim, não tá sendo fácil. Mas na câmera eu não quero chorar não, porque também não é uma questão de fazer nem escândalo e nem chantagem emocional, não é nada disso. Eu preciso de justiça mesmo, então eu tô tendo essa coragem de pedir ajuda. E eu quero me mudar daqui o mais rápido possível, porque eu não aguento mais ficar morando no mesmo lugar onde eu fui espancada, né? E aí eu tenho vários projetos, né? Os meus projetos de trabalho, que agora que eu estou conseguindo melhorar, eu vou aos poucos coordenando isso, né? E o livro que eu vou mandar lá pro PROAC, né? Que eu ainda tô decidindo o título. E aí contar essa história, né? Essa história macabra, que aí até metade da história
até metade do livro, eu vou contar como eles me agrediam, como eles faziam o modus operandi deles, né? Os métodos, os códigos que eles usam entre eles, né? E aí, da, da segunda metade pra frente do livro, eu vou contar como eu saí desse precipício, né? Samara saindo do poço. Ai, graças a Deus eu tô conseguindo sorrir de novo, porque eu fiquei muito tempo sem sorrir, né? E pra mim isso já é uma vitória. E, e é isso. E eu espero que esse livro faça diferença na vida das mulheres, né? Não só das que foram abusadas, mas você deve ler esse livro para alertar se você, porque existem evidências de que uma pessoa está sendo abusada, às vezes você que está de fora, você enxerga isso muito melhor do que a pessoa que está no olho do furacão. Então, sabe, vai lá e busca essa pessoa, traz ela para a realidade, porque meu, depois que a pessoa entra nessa coisa do abusivo, é muito difícil de sair. Mas a gente precisa ajudar essas pessoas, né? Eu comecei a querer a conversar com ele a respeito dessas coisas e ele me ameaçou com a tesoura, né? Falou que ia cortar as minhas cordas vocais para eu nunca mais falar, para eu nunca mais cantar, porque o desespero dele era tanto de falar sobre essas coisas, porque ele não queria me dar o mesmo direito que ele tinha, entendeu? Machista. Ele não queria me dar o mesmo direito que ele tinha. Então ele fazia escondido de mim. E quando eu ia confrontar, ele fazia gaslighting. Ele dizia que eu era muito ciumenta, que eu precisava me tratar, que o problema era eu, que eu estava vendo coisa onde não existia. E ele me fazia sentir culpa. Ele me fazia sentir culpa por estar reivindicando respeito. Eu exijo respeito. Eu exijo respeito. Meu terapeuta me ensinou a falar isso daí. Eu exijo respeito, tá? Não é porque eu sou artista que eu apareço nua ou que eu, entendeu? Ou que eu tive qualquer tipo de atitude sexual que eu não mereço respeito. Alguma coisa que você não concorde. Eu sou livre, tá? Eu sou livre, eu não pertenço a você, senhor machista. Eu não sou propriedade sua. Meu corpo, minhas regras, tá? Aí nós estávamos o dia do espancamento. Nós estávamos com um casal de amigos e a gente estava implícita na situação que nós íamos fazer uma troca de casais, né? Coisa de adulto, né? Papo de adulto. Eu nunca tinha feito isso. Eu achei que ele estava querendo fazer as pazes comigo, porque a gente estava num período assim que a gente estava meio que. Achei que. Não sei. Achei que era por isso. Deduzi, porque ele não conversava sobre essas coisas comigo, né? Só ia fazendo e. Aí eu fui lá, né? Aí ele bebeu demais, ele dormiu no sofá. E eu percebi que ele já tinha até inclusive dado uns pega na mulher do meu amigo. Aí quando a gente ia começar a fazer as coisas, ele pegou e desmaiou no sofá. Acho que ele tinha bebido muita vodka, não sei. E aí eu fiquei com o casal, né? Aconteceu que a gente se beijou, nós três e tal. E teve um momento que o casal estava, o casal começou a se tocar na minha frente. E eu vendo e me tocando e olhando o casal ali, né? E aí eu me aproximei, beijei eles de novo, mas não chegou a rolar. A gente não teve penetração, entendeu? Tipo assim, eu só beijei eles, beijei, né? E eu acho que eu não vou citar o nome dele, o feminicida viu, né? Em vez dele levantar e ir lá e se unir a gente, né?
Ele deve ter ficado lá fingindo que tava dormindo, sei lá eu por quê. Aí é coisa dele. Porque depois fiquei achando que talvez ele não. Ele tava só fazendo um teste comigo. Eu não faço ideia. Nem quero saber. Nem quero saber, né? Só que aí eu lembro que de estar brincando lá depois ele acordou, né? A gente ficou lá conversando. Eu lembro de estar brincando com o casal, botei a mão assim, assim, de brincadeira, assim, no ombro um do outro e tal, e ele veio e bateu na minha mão, tirou a minha mão do ombro do meu amigo, e aí a gente se despediu. Eu achei estranho ele bater na minha mão daquele jeito, mas pensei, tá bêbado, sei lá. A hora que a gente chegou em casa, eu tava me preparando pra ir pro meu banho, né? Ele chegou na porta do quarto, simplesmente falou: Você nunca mais vai me fazer passar vergonha na vida, porque agora você vai morrer. E veio pra cima de mim. Meu, nunca. E eu só posso achar que ele teve essa atitude violenta porque eu fiquei com o casal, ele viu e não conseguiu ir lá junto. Eu não sei. Eu não sei, entendeu? Não me importa mais também saber por que disso aí. Eu já perdoei, eu só preciso tomar as atitudes cabíveis aí para a questão desse ressarcimento, né? Porque afinal de contas eu fiquei 2 anos sem trabalhar em função desse descontrole, né? Desse senhor abusivo, né? E como se já não bastasse, né? Eu fiquei com problemas motores, né? Com problemas emocionais, né? E estou sendo perseguida aqui no condomínio por preconceito, numa coisa que não fui eu que fiz, foi ele. Ele me espancou e eu que tô sendo perseguida. É ele que tem que sentir vergonha, não eu. Eu fui vítima. Eu sou vítima, entendeu? Eu não faço papel de vítima. Eu fui vítima de um espancamento. O mínimo que eu espero de um ser humano normal, né, coerente, que se preocupa com outro ser humano é um pouco de solidariedade. Por favor, por favor, tá? Por favor, tá? É só isso que eu peço. Eu preciso de uma testemunha aqui do condomínio. Eu tô pedindo pra Deus, porque tá todo mundo aqui do condomínio contra mim. E eu fui vítima, tá? Eu fui vítima. É isso.